Você tem fé? Você sabia que ter fé é uma conquista? Quem nos falou isso foi o Winnicott, psicanalista inglês. Ele desenvolveu essa ideia, ele trouxe essa inovação que ter fé é uma conquista. Nem todo mundo tem a capacidade de ter fé ou desenvolve a capacidade de ter fé. Para nos explicar essa questão, ele volta ao estágio de dependência absoluta. Que estágio é esse? É o estágio onde o bebê, muito pequeno ainda, ele depende totalmente da mãe. Né? Ele depende da mãe em todos os aspectos. Né? Ele depende absolutamente da mãe. E nesse início, nesse relacionamento com a mãe ou com o seu cuidador, o bebê ele tem uma comunicação com a mãe, mas uma comunicação que ele não percebe que a mãe está ali. Ele tem as suas necessidades, né, como a necessidade de mamar, necessidade de trocar uma fralda, ele tem cólica, ele tem necessidades. E a mãe, se ela está em ligação ali com a criança, se ela está conectada, né? O Winnicott disse que ela está num estágio de devoção ao bebê, se ela está adaptada, né? Ao bebê, ela entende as necessidades do bebê. Então, quando o bebê sente fome, a mãe vai lá e dá o leite, né? Dá o peito. E aí o bebê ele fica satisfeito, saciado. O bebê precisa trocar a fralda do bebê. A mãe entende isso, vai lá e troca a fralda do bebê. O bebê fica limpinho. E aí o bebê fica satisfeito, para de chorar. Enfim, o bebê tem várias necessidades e a mãe, por estar ali envolvida em comunicação com o bebê, ela vai identificando essas necessidades e ela vai suprindo essas necessidades do bebê. Então, é como nessa relação inicial do bebê com a mãe, o bebê, claro, ele não pode falar ainda, né? Ele não tem o discernimento como nós adultos, mas ele tem uma percepção do jeito dele, que o Winnicott diz o seguinte: se o bebê pudesse dizer alguma coisa, ele diria, eu sou Deus. Por quê? Porque ele está num estágio que a gente fala de, além de dependência absoluta, ele está num estado ele tem uma ilusão de onipotência nessa fase, nessa relação com a mãe. Por isso daí que ele acha que ele é Deus. Porque da necessidade dele vem o suprimento. Então eu preciso de leite, vem um leite, eu preciso trocar que a fralda seja trocada, a fralda é trocada, eu tenho necessidade e a necessidade é suprida. E o que acontece é que vivendo essa experiência e vivendo essa ilusão de que no mundo ou fora, né? Claro que ele ainda não entende o dentro e o fora, mas ele vai entender aos poucos, que da necessidade dele vem, né, esse suprimento, ele crê que o gesto dele traz satisfação, que o gesto dele de chorar, de se queixar, traz aquilo que ele quer. Então ele cria a capacidade de acreditar em si e ele cria também a capacidade de crer que fora dele, que se ele fizer alguma coisa, fora dele ele vai encontrar algo que o satisfaça. E isso ele leva para a vida inteira. E daí vem a capacidade de crer, a capacidade de ter fé. Não é necessariamente uma fé em Deus, mas pode ser uma fé em Deus, mas é uma fé que está ligada ao que a minha ação pode trazer um resultado positivo. E no mundo eu posso encontrar alguma coisa que me satisfaça, né? Então, esse, por exemplo, é um segredo das pessoas que o mercado procura, as pessoas proativas. Pessoas proativas são pessoas que acreditam que vão conseguir, através do seu comportamento,
adquirir aquilo que precisam. Então, vem daí a capacidade de ter fé. E, ao contrário disso, os bebês que não têm comunicação com a mãe, ou a mãe não entende muito bem as ações do bebê, essa capacidade de crer ela fica comprometida. Por quê? Porque, vou dar um exemplo aqui bem raso, bem superficial, mas para a gente entender, o bebê tem várias necessidades, e nessas necessidades, a mãe, por estar muito ansiosa ou envolvida com outros problemas, ou não ter sido criada, né, cuidada de um jeito correto também pela própria mãe, ela não entende o que o bebê está pedindo. Então, ela não entra em conexão com o bebê. E se o bebê chora, ela, por exemplo, toda vez o bebê precisa trocar a fralda, ela dá o peito. O bebê está com cólica, ela dá o peito. E o que acontece é que não há comunicação entre ela e o bebê. Então, o bebê ele perde a esperança que o seu comportamento, o seu gesto, a sua atitude vai trazer aquilo que ele quer. Então, isso prejudica também o desenvolvimento das pessoas lá no futuro que não tem esperança que a sua ação possa lhe trazer algum resultado satisfatório e também não crê que fora dele, que em algum lugar ou em alguma pessoa, ele pode conseguir se satisfazer. Então, é isso, né? Capacidade de ter fé precisa dessa experiência, precisa desse momento, dessa relação, e é assim que se desenvolve a capacidade de ter fé.